Eric Hobsbawm. 9. A Era dos Impérios. Capítulo 8. A Nova Mulher. Na opinião de Freud, a verdade é que a mulher nada ganha pelo estudo e que, no todo, a sorte delas não há de melhorar com isso. Acresce que as mulheres não podem alcançar a realização do homem, na sublimação da sexualidade. Atas da Sociedade Psicanalítica de Viena, 1907. Minha mãe deixou a escola aos 14. Teve de empregar-se numa fazenda, imediatamente, mais tarde foi para Hamburgo, como criada de servir. Mas ao irmão dela permitiram aprender alguma coisa, e ele veio a ser serralheiro. Ao perder o emprego, deixaram-no até entrar para outro aprendizado, como pintor. Grete Appen, sobre a mãe, nascida em 1888. A restauração do respeito próprio da mulher é a essência do movimento feminista. A mais substancial das vitórias políticas não pode ter valor mais alto que este, o de ensinar a mulher a não depreciar o próprio sexo. Catherine Anthony, 1915. 1. À primeira vista, pode parecer absurdo estudar a história de metade da raça humana de nossa época escrevendo-a no contexto da história das classes médias ocidentais, um grupo relativamente pequeno mesmo no interior dos países de capitalismo desenvolvido ou em desenvolvimento. Contudo, isto é legítimo, na medida em que os historiadores concentram sua atenção nas mudanças e transformações da condição feminina. A mais impressionante destas, a emancipação feminina, foi, durante essa época, iniciada e mesmo quase inteiramente restrita ao extrato médio e, em forma diferente, aos estratos superiores da sociedade estatisticamente menos significativos. A emancipação feminina era ainda bastante modesta a essa altura, mesmo tendo o período produzido um pequeno, mas sem precedentes, número de mulheres ativas em campos até então restritos exclusivamente aos homens e onde de fato elas se distinguiam notavelmente. Eram figuras como Rosa Luxemburgo, Madame Curie, Beatrice Webb. Ainda assim, era suficientemente ampla para produzir não apenas um punhado de pioneiras, mas, dentro dos meios burgueses, uma espécie nova, a nova mulher, sobre a qual, de 1880 em diante, os observadores do sexo masculino teorizaram e discutiram e que foi a protagonista dos escritores progressistas, como Nora, de Henrik Ibsen, e Rebecca West, heroína de Bernard Shaw, ou melhor, anti-heroína. Na condição da grande maioria das mulheres do mundo, das que viviam na Ásia, na África, na América Latina e nas sociedades camponesas do sul e do leste europeu, ou mesmo na maioria das sociedades agrícolas, não havia ainda nenhuma mudança. Havia ocorrido uma pequena mudança na condição da maioria das mulheres das classes trabalhadoras em toda parte, exceto, é claro, sob um aspecto crucial. De 1875 em diante as mulheres do mundo desenvolvido visivelmente começaram a ter menos filhos. Em suma, essa parte do mundo agora experimentava, nitidamente, a assim chamada transição demográfica a partir de alguma variante do antigo padrão, em termos aproximados, altos índices de natalidade que contrabalançavam altos índices de mortalidade, passando para o familiar padrão moderno do baixo índice de natalidade compensado pela baixa mortalidade. Precisamente como e por que sobreveio esta transição, é um dos maiores enigmas com que se defrontam os historiadores de demografia. Historicamente falando, o acentuado declínio da fertilidade nos países desenvolvidos é absolutamente novo. A propósito, a ausência, em grande parte do mundo, de um declínio conjunto da fertilidade e da mortalidade explica a espetacular explosão da população global, desde as duas guerras mundiais. Pois, enquanto a mortalidade tem caído extraordinariamente, em parte devido à melhora do padrão de vida, em parte pela revolução na medicina, o índice de natalidade, na maior parte do terceiro mundo, permanece alto e apenas está começando a declinar após o intervalo de uma geração. No Ocidente, o declínio das taxas de natalidade e o de mortalidade eram melhor coordenados. Ambos, evidentemente afetavam a vida e os sentimentos das mulheres, uma vez que o mais notável desenvolvimento relativo à mortalidade era a queda acentuada da mortalidade dos bebês de menos de um ano, fato que se tornou inequívoco durante as últimas décadas que precederam 1914.
Na Dinamarca, por exemplo, onde a mortalidade infantil era, em média, de 140 em 1000 crianças nascidas vivas, na década de 1870, a cifra estava em 96, durante os últimos 5 anos precedentes a 1914. Nos Países Baixos, os números equivalentes eram quase 200 e pouco mais de 100. A título de comparação, na Rússia a mortalidade infantil permaneceu em cerca de 250 por 1000, no início da década de 1900, comparada com 260 em 1870. Não obstante, é razoável supor que o fato de ter menos filhos foi, na vida das mulheres, uma mudança mais notável do que a de ver sobreviverem mais filhos seus. Um índice de natalidade mais baixo pode ser assegurado tanto se as mulheres se casarem mais tarde, como se mais mulheres permanecerem solteiras, mas presumindo-se que com isto não se eleve o índice de ilegitimidade, ou por meio de alguma forma de controle da natalidade, o que, no século XIX, predominantemente significava a abstenção de fazer sexo ou coitos interruptos. Na Europa, pode-se pôr de lado o infanticídio em massa. Com efeito, o padrão do casamento na Europa Ocidental, bastante peculiar e que havia prevalecido por muitos séculos, utilizara todos esses meios, especialmente os dois primeiros. Pois diversamente do padrão usual de casamento nos países não ocidentais, pelos quais as meninas casavam-se cedo e quase nenhuma permanecia solteira, as mulheres do ocidente pré-industrial inclinavam-se a casar tarde, muitas vezes no final de seus 20 anos, e a proporção de solteiros e solteiras era alta. Por conseguinte, mesmo durante o período de rápido crescimento populacional nos séculos XVIII e XIX, a taxa de natalidade europeia, nos países desenvolvidos e em desenvolvimento do Ocidente, era mais baixa do que a do Terceiro Mundo no século XX. E a taxa de crescimento, por mais espantosa que seja pelos padrões do passado, era mais modesta. Não obstante, e a despeito de uma tendência geral, embora não universal, no sentido de uma proporção maior de mulheres se casarem e de o fazerem mais jovens, o índice de natalidade baixou. Ou seja, o controle deliberado da natalidade deve ter se difundido. Os intensos debates sobre essa questão emocionalmente explosiva, mais livremente discutida em alguns países que em outros, são menos significativos que as silenciosas, fora dos dormitórios apropriadas, e sólidas decisões de exércitos de casais, com o fim de limitar a dimensão de suas famílias. Outrora, decisões tais como estas haviam sempre formado parte da estratégia da manutenção e extensão dos recursos familiares, o que significava, dado serem os europeus, em sua maioria, gente do campo, a salvaguarda da transmissão das terras de uma geração para a que lhe sucedia. Os dois mais surpreendentes exemplos de controle da progenie, a França pós-revolucionária e a Irlanda pós-fome, foram principalmente devidos à decisão dos camponeses ou dos fazendeiros de impedir a dispersão do patrimônio familiar, reduzindo o número de herdeiros em condições de reivindicar parte dele. No caso francês, pela redução do número de filhos. No caso dos irlandeses, que eram muito mais devotos, pela redução do número de homens e mulheres em condições de ter filhos capazes de fazer aquelas reivindicações, o que foi feito elevando-se a idade média para o casamento até o mais alto ponto europeu em todos os tempos, multiplicando-se os homens e mulheres solteiros, preferivelmente sob a prestigiosa forma do celibato religioso, e, é claro, exportando-se em massa os rebentos supérfluos para além-mar, como imigrantes. Daí os raros exemplos, num século de crescimento populacional, de um país, França, cuja população permanecia pouco mais que estável e de outro, Irlanda, cuja população chegou a cair. As novas formas de controlar a dimensão da família não eram, quase certamente, devidas aos mesmos motivos. Nas cidades, sem dúvida, eram estimuladas pelo desejo de um padrão de vida mais alto, particularmente entre as classes médias baixas, que se multiplicavam e cujos membros não se podiam permitir ao mesmo tempo a despesa decorrente de uma grande ninhada de criancinhas e o acesso a uma oferta maior de bens de consumo e serviços, agora disponíveis. Pois no século XIX ninguém, exceto os velhos indigentes, era mais pobre que um casal com escassos rendimentos e a casa cheia de crianças.
Também eram devidas às mudanças que, a esta altura, tornavam as crianças um fardo cada vez maior para os pais, uma vez que frequentavam a escola ou recebiam treinamento durante um prolongado período, permanecendo, portanto, economicamente dependentes. As proibições relativas ao trabalho de menores e à urbanização do trabalho reduziram ou eliminaram o modesto valor econômico representado pelas crianças para os pais, por exemplo, em fazendas onde podiam se tornar úteis. Ao mesmo tempo, o controle da natalidade indicava significativas mudanças culturais, seja em relação às crianças quanto ao que homens e mulheres esperavam da vida. Se os filhos deviam ser mais bem-sucedidos que seus pais, e, para a maioria das pessoas, na era pré-industrial, isto não fora possível nem desejável, era preciso que tivessem melhores oportunidades na vida. E famílias menores tornavam possível dedicar mais tempo, mais cuidados e mais recursos a cada um dos filhos. Assim como, sob um aspecto, um mundo de mudança e de progresso abriria oportunidades de melhora social e profissional de uma geração para a seguinte, poderia, igualmente, ensinar aos homens e às mulheres que sua vida não estava limitada a ser uma réplica da de seus pais. Os moralistas reprovavam os franceses, com suas famílias de apenas um filho ou dois. Não pode haver dúvida, porém, de que na privacidade da conversa sobre travesseiros, isso sugeria novas possibilidades aos casais. O aumento do controle da natalidade indica, portanto, certa penetração de novas estruturas, valores e expectativas na esfera das mulheres trabalhadoras ocidentais. Não obstante, a maioria delas foi afetada apenas marginalmente por esse fato. Na verdade, elas estavam afastadas da economia convencionalmente definida como consistindo naqueles que declaravam ter emprego ou ocupação diferente da do trabalho doméstico familiar. Na década de 1890, cerca de 2/3 dos homens foram classificados como ocupados, nos países desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos, ao passo que cerca de 3/4 das mulheres, nos Estados Unidos, 87% delas, não estavam nessa categoria. Mais exatamente, 95% de todos os homens casados entre as idades de 18 e 60 anos estavam ocupados, nesse sentido na década de 1890, por exemplo, na Alemanha, enquanto apenas 12% das mulheres casadas o estavam. Embora metade das solteiras e cerca de 40% das viúvas fossem ocupadas. As sociedades pré-industriais não são inteiramente repetitivas, mesmo no campo. As condições da vida mudam e mesmo o padrão da existência feminina não permanece igual, através das gerações, conquanto dificilmente se possa esperar transformações extraordinárias no decorrer de um período de 50 anos, exceto as resultantes de catástrofes climáticas ou políticas, ou do impacto do mundo industrial. No caso da maioria das mulheres das zonas rurais exteriores às zonas desenvolvidas do mundo, esse impacto era ainda pouco importante. O que caracterizava sua vida era a impossibilidade de separar as funções familiares e o trabalho. Estas eram levadas a efeito no único ambiente, no qual a maior parte dos homens e mulheres realizavam suas tarefas sexualmente diferenciadas, tanto naquilo que hoje consideramos casa como na produção. Os agricultores precisavam das esposas para o trabalho da fazenda, bem como para cozinhar e criar os filhos. E os mestres artesãos e pequenos lojistas necessitavam delas para conduzir seu comércio. Se existiam ocupações que reuniam homens sem mulheres, durante longos períodos, digamos as dos soldados e marinheiros, não existiam ocupações puramente femininas, exceto talvez a prostituição e os divertimentos públicos, a ela assimilados, que não fossem, normalmente, levadas a efeito, a maior parte do tempo, dentro de uma casa. Pois mesmo mulheres e homens solteiros que se empregavam como criados e trabalhadores agrícolas moravam na casa. Na medida em que o grosso das mulheres do mundo continuavam a viver desse modo, agrilhoadas pelo duplo trabalho e pela sua inferioridade em relação ao homem, pouco há que dizer sobre elas que não se dissesse igualmente nos tempos de Confúcio, de Maomé ou do Velho Testamento. Elas não estavam fora da história, mas estavam fora da história da sociedade do século XIX.
Havia, realmente, um número grande e crescente de mulheres trabalhadoras cujos padrões de vida haviam sido ou estavam sendo transformados, não necessariamente para melhor, pela Revolução Econômica. O primeiro aspecto desta revolução que os transformou foi o que hoje chamamos proto-industrialização, um impressionante aumento das indústrias domésticas e a domicílio para venda em mercados mais amplos. Na proporção em que isto continuava a ser feito num ambiente que combinava a produção doméstica e a de fora de casa, a posição das mulheres não se modificou, embora alguns tipos de manufatura doméstica fossem especificamente femininos, por exemplo, as rendas e a palha trançada, oferecendo às mulheres da zona rural a vantagem, comparativamente rara, de um meio de ganhar um pouco de dinheiro vivo, independentemente do homem. Contudo, o que as indústrias domésticas conseguiram, de modo geral, foi uma certa erosão das diferenças convencionais entre o trabalho feminino e o masculino e, acima de tudo, uma transformação da estrutura e da estratégia familiar. Era possível montar casa tão logo duas pessoas atingissem a idade de trabalhar. Os filhos, valiosa adição à força de trabalho da família, podiam ser engendrados em considerar o que aconteceria ao pedaço de terra do qual dependia seu futuro de camponeses. O mecanismo tradicional é complexo destinado a manter, em relação à própria geração, um equilíbrio entre as pessoas e os meios de produção dos quais elas dependiam, por meio do controle da idade do casamento e da escolha dos parceiros, da dimensão da família e da herança. Esse mecanismo entrou em colapso. As consequências desse fato no crescimento demográfico têm sido muito discutidas, mas o relevante, neste caso, são as consequências mais imediatas, relativas às histórias de vida e aos padrões de vida das mulheres. Por volta do final do século XIX, as proto-indústrias, empregassem elas homens ou mulheres, ou ambos, estavam sendo vitimadas por indústrias maiores, de grande escala e, na verdade, o mesmo sucedia à produção artesanal, nos países industrializados. Falando de modo global, a indústria doméstica era ainda substancial, e por esse motivo seus problemas preocupavam cada vez mais os pesquisadores sociais e os governos. A indústria doméstica incluía talvez 7% de todos os empregos industriais, na Alemanha, talvez 19% na Suíça, elevando-se, na Áustria, a 34%, na década de 1890. Essas indústrias, conhecidas como de exploração máxima, chegaram a expandir-se sob certas circunstâncias, com o auxílio da nova mecanização em pequena escala, especialmente a máquina de costura, e de uma força de trabalho notoriamente mal paga e explorada. Contudo, perdiam crescentemente o caráter de manufatura familiar na medida em que sua força de trabalho tornava-se cada vez mais feminina e, a propósito, a frequência obrigatória à escola as privava do trabalho dos menores, que comumente era parte integrante delas. À proporção que eram excluídas as ocupações tradicionalmente proto-industriais, tecelagem em tear manual, tricotagem, etc. A maioria das indústrias domésticas deixou de ser um empreendimento de família e tornou-se apenas um tipo de trabalho mal pago que as mulheres podiam fazer em casa, nas águas furtadas ou nos quintais. As indústrias domésticas pelo menos permitiam que elas combinassem trabalho pago com a supervisão da casa e dos filhos. Eis porque tantas mulheres casadas que precisavam ganhar dinheiro, mas permaneciam acorrentadas à cozinha e às crianças, acabaram por fazer esses trabalhos. Pois o segundo efeito da industrialização em relação à posição feminina, e o mais importante, foi também muito mais drástico. Separou a casa do local de trabalho. E, ao fazer isto, excluiu-as em larga medida da economia publicamente reconhecida, aquela em que eram pagos salários às pessoas, e agravou sua tradicional inferioridade em relação aos homens por meio da nova dependência econômica. Os camponeses, por exemplo, dificilmente existiriam como tais sem as esposas. O trabalho agrícola exigia a mulher, bem como o homem. Era absurdo considerar os rendimentos da casa como ganhos por um dos sexos e não por ambos, mesmo se um deles fosse tido como dominante.
Mas, na nova economia, a renda familiar era, tipicamente e crescentemente, ganha por pessoas especificáveis, que saíam para trabalhar e retornavam de uma fábrica ou escritório a intervalos regulares e trazendo dinheiro, que era distribuído aos demais membros da família, os quais, de modo igualmente claro, não o ganhavam diretamente, embora sua contribuição para a casa fosse essencial de outras maneiras. Aqueles que traziam o dinheiro não eram necessariamente apenas os homens, ainda que o principal ganha-pão fosse tipicamente um homem. Mas quem achava difícil levar dinheiro para casa era tipicamente a mulher casada. Essa separação da casa e do local de trabalho trazia consigo, logicamente, um padrão de divisão sexual econômica. Para a mulher, isso significava que seu papel de gerência doméstica tornava-se sua função primordial, especialmente em casos em que os ganhos familiares eram irregulares ou escassos. Isto talvez explique as constantes queixas de fontes da classe média, relativas às inadequações das mulheres das classes trabalhadoras a esse respeito. Tais queixas, aparentemente, não eram comuns na época pré-industrial. É claro que isto produziu uma nova espécie de complementaridade entre marido e mulher, exceto entre os ricos. Não obstante, ela já não trazia dinheiro para casa. O principal ganha-pão devia ter como objetivo um rendimento suficiente para manter todos os seus dependentes. O ganho dele, pois tratava-se tipicamente de um homem, deveria ser, portanto, idealmente fixado a um nível que não exigisse nenhuma outra contribuição para produzir rendimento familiar suficiente para manter todos. Inversamente, os ganhos dos demais membros da família eram, na melhor das hipóteses, concebidos como complementares, e isso reforçava a tradicional crença de que o trabalho da mulher, e o dos menores, é claro, era inferior e mal pago. Afinal, a mulher devia receber menos, desde que não era dela que provinha a renda familiar. Uma vez que os homens, mais bem pagos, teriam seus salários reduzidos pela competição das mulheres, mal pagas, a sua estratégia lógica era de excluir, se possível, tal competição, compelindo ainda mais as mulheres à dependência econômica e aos empregos perenemente mal pagos. Ao mesmo tempo, do ponto de vista da mulher, a dependência tornou-se ótima estratégia econômica. De longe, sua melhor chance de conseguir bons rendimentos era a de ligar-se a um homem capaz de os ganhar, uma vez que as próprias chances de conseguir tal subsistência costumavam ser mínimas. Salvo nas mais altas esferas da prostituição, que não eram mais fáceis de atingir do que, no futuro, o estrelato em Hollywood, sua mais promissora carreira era o casamento. Mas o casamento tornava-lhe extremamente difícil sair de casa a fim de ganhar dinheiro, mesmo que ela o quisesse, em parte porque os trabalhos domésticos e os cuidados aos filhos e ao marido a mantinham amarrada à casa e, em parte, a própria suposição de que um bom marido devia ser, por definição, um bom arrimo de família, intensificando a convencional resistência dos homens e das mulheres à ideia de que a esposa trabalhasse. O fato de ela não precisar trabalhar era a prova visível, perante a sociedade, de que a família não estava pauperizada. Tudo conspirava para tornar dependente a mulher casada. As mulheres, quase sempre, trabalhavam antes de casar. Com frequência eram obrigadas a trabalhar quando enviuvavam ou seus maridos as abandonavam. Mas não costumavam trabalhar quando casadas. Na década de 1890, apenas 12,8% das mulheres alemãs casadas tinham ocupação reconhecida e, na Inglaterra, 1911, apenas 10% delas. Desde que muitos homens adultos claramente não conseguiam providenciar sozinhos uma subsistência adequada à família, o trabalho pago das mulheres e crianças era, de fato, e com muita frequência, essencial para o orçamento familiar. Além disso, dado serem as mulheres e crianças mão de obra notoriamente barata e fácil de intimidar, especialmente desde que a maioria dessa força de trabalho consistia em meninas, a economia do capitalismo incentivava-lhes o emprego onde quer que fosse possível, isto é, onde não penetrasse a resistência masculina, ou a das leis e convenções, ou mesmo a da natureza de certas atividades físicas prejudiciais.
O trabalho feminino, portanto, existia e em boa quantidade, mesmo segundo os estreitos critérios do recenseamento, que quase certamente subestimavam substancialmente a quantidade de mulheres casadas ocupadas, visto que grande parte do trabalho pago feito por elas não seria declarado como tal ou não seria diferenciado das tarefas domésticas com as quais não raro coincidia. Receber pensionistas em casa, trabalhar meio período como faxineira, lavadeira, etc. Na Inglaterra, 34% das mulheres maiores de 10 anos eram ocupadas, na década de 1880 e na de 1890, comparadas com 83% dos homens. Na indústria, a proporção de mulheres alcançava 18% na Alemanha e 31% na França. O trabalho da mulher na indústria estava, no início de nossa época, ainda predominantemente concentrado nos poucos ramos tipicamente femininos, notadamente têxteis e de confecção, mas também cada vez mais na indústria de alimentos. Contudo, a maioria das mulheres que ganhavam a vida individualmente o fazia no setor de serviços. O número e a proporção de empregadas domésticas, curiosamente, variava consideravelmente. Era, provavelmente, maior na Inglaterra que em qualquer outro lugar, talvez 2 vezes maior que na França e na Alemanha, mas desde o final do século começou a baixar de modo notável. No caso extremo da Inglaterra, onde o número delas dobrou entre 1851 e 1891, de 1,1 para 2 milhões, permaneceu estável durante o resto do período. Em tudo e por tudo, pode-se considerar a industrialização do século XIX, utilizando a palavra em seu sentido mais amplo, como um processo tendente a expelir as mulheres, particularmente as casadas, da economia oficialmente definida como tal, a saber, aquela na qual apenas as pessoas que recebiam individualmente ganhos em dinheiro, contavam como ocupadas. A espécie de economia que incluía o ganho das prostitutas na renda nacional, pelo menos em teoria, mas não o fazia no caso de atividades equivalentes, mas não pagas, conjugais ou extraconjugais, das demais mulheres. Ou que registrava criadas pagas como ocupadas, mas trabalho doméstico não pago como desocupação. Produziu-se uma certa masculinização daquilo que a economia reconhecia como trabalho, assim como no mundo burguês, onde o preconceito contra as mulheres que trabalhavam era muito maior e mais facilmente aplicável. Conferir a Era do Capital, capítulo 13, 2, produziu-se a masculinização dos negócios. Na época pré-industrial, as mulheres que cuidavam pessoalmente de suas propriedades ou empresas eram reconhecidas, embora incomuns. No século XIX, foram, cada vez mais, consideradas aberrações da natureza, a não ser nos níveis sociais mais baixos, onde a pobreza e o rebaixamento geral das ordens inferiores impossibilitava considerar assim tão desnaturadas as mulheres que perfaziam o grande número das lojistas, das feirantes, das estalajadeiras e das donas de pensão, das pequenas comerciantes e das prestamistas. Se a economia estava assim masculinizada, também o estava a política. À medida que a democratização avançava e o direito de voto, local e nacionalmente, era concedido, após 1870, as mulheres eram sistematicamente excluídas. A política tornou-se, assim, essencialmente um assunto de homem, a ser discutido em tavernas e cafés onde os homens se juntavam ou nas reuniões às quais compareciam, enquanto as mulheres permaneciam confinadas à parte privada e pessoal da vida, para a qual a natureza as havia exclusivamente predisposto, ou assim se argumentava. Também isto era, relativamente, uma inovação na política popular da sociedade pré-industrial, que variava desde as pressões de opinião de uma aldeia, a tumultos em prol da antiga economia moral e as revoluções e barricadas. As mulheres, pelo menos as pobres, não só tomaram parte, como, reconhecidamente, desempenharam um papel. Na Revolução Francesa, foram as mulheres de Paris que marcharam sobre Versalhes, a fim de expressar ao rei a exigência do povo de que fossem controlados os preços dos alimentos. Na era dos partidos e das eleições gerais, empurraram-nas para o segundo plano. Se exerciam alguma influência, era apenas por meio de seus homens. Pela natureza das coisas, estes processos afetavam, mais que quaisquer outras, as mulheres das novas classes, as mais típicas do século XIX, as classes média e operária.
As camponesas, as filhas e esposas dos pequenos artesãos, lojistas e equivalentes, continuaram a viver como haviam vivido, exceto na medida em que elas ou os homens da família eram absorvidos pela nova economia. Pela natureza das coisas, as diferenças entre as mulheres, na nova situação de dependência econômica e na antiga situação de inferioridade, não eram, na prática, muito grandes. Em ambas, os homens eram o sexo dominante, e as mulheres, seres humanos de segunda classe. Posto que careciam totalmente de direitos de cidadania, não se podia sequer chamá-las cidadãs de segunda classe. Em ambas, a maioria delas trabalhava, recebesse pagamento ou não. Tanto as mulheres da classe operária como as da classe média viram sua posição começar a mudar, substancialmente nessas décadas, por motivos econômicos. Em primeiro lugar, as transformações estruturais e a tecnologia agora alteravam e aumentavam consideravelmente a perspectiva feminina de emprego assalariado. A mudança mais notável, à parte o declínio do emprego doméstico, foi o aumento das ocupações que hoje são primordialmente femininas. Empregos em lojas e escritórios. As vendedoras das lojas, na Alemanha, passaram de 32 mil em 1882, abaixo de um quinto do total, a 174 mil em 1907, ou cerca de 40% do total. Na Inglaterra, o governo central e local empregava 7 mil mulheres em 1881, mas 76 mil em 1911. O número das funcionárias no comércio e nas empresas elevara-se de 6 mil a 146 mil, um tributo à máquina de escrever. O desenvolvimento da educação primária expandiu o magistério, uma profissão subalterna que, em bom número de países, nos Estados Unidos e crescentemente na Inglaterra, tornou-se notavelmente feminizada. Mesmo na França, em 1891, pela primeira vez, mais mulheres que homens foram recrutadas para esse exército mal pago e dedicado, o dos hussardos negros da República, uma vez que mulheres podiam ensinar meninos, mas era impensável submeter os homens às tentações de ensinar um número cada vez maior de meninas de escola. Algumas dessas novas aberturas beneficiaram as filhas dos operários, ou mesmo as dos camponeses. Um número maior beneficiou as filhas das classes médias e da antiga e nova classe média baixa, atraídas particularmente para cargos que conferiam certa respeitabilidade social ou podiam ser consideradas, às custas da redução de seus níveis salariais, como trabalhando para cobrir pequenas despesas. Tornou-se óbvia a mudança na posição e nas expectativas sociais das mulheres durante as últimas décadas do século XIX, embora os aspectos mais visíveis da emancipação feminina ainda estivessem, em larga medida, confinados às mulheres das classes médias. Entre esses aspectos, não precisamos dar demasiada atenção ao mais espetacular de todos. A campanha ativa e, em países como a Inglaterra, dramática das sufragistas ou sufragetes, em prol do direito feminino ao voto. Como o movimento feminino independente, não possuía maior significação, exceto em alguns países, notadamente Estados Unidos e Inglaterra, e, mesmo nestes, não começou a atingir seus objetivos senão após a Primeira Guerra Mundial. Em países como a Inglaterra, onde o sufragismo tornou-se um fenômeno significativo, deu a medida da força política do feminismo organizado, mas ao fazer isso revelou igualmente sua principal limitação, um apelo restrito principalmente à classe média. Como outros aspectos da emancipação das mulheres, o voto feminino era vigorosamente apoiado, em princípio, pelos novos partidos operários e socialistas, que, de fato, ofereciam de longe o ambiente mais favorável para as mulheres emancipadas tomarem parte na vida pública, pelo menos na Europa. No entanto, enquanto essa nova esquerda socialista, diversamente de partes da antiga esquerda, acentuadamente masculina, radical-democrática e anticlerical, coincidia, em parte, com o feminismo sufragista e era, não raro, atraída por ele, não podia deixar de observar que a maioria das mulheres da classe operária lutava contra incapacidades muito mais urgentes que a privação do voto político, as quais provavelmente não seriam removidas automaticamente pelo direito de voto, e que não ocupavam o primeiro plano nas mentes da maioria das sufragistas da classe média. 2.
Retrospectivamente, o movimento pela emancipação parece bastante natural, e mesmo sua aceleração na década de 1880, à primeira vista, não surpreende. Tal como a democratização da política, um grau mais elevado de direitos e oportunidades iguais para as mulheres, estava implícito na ideologia da burguesia liberal, por mais inconveniente e inoportuno que aparentasse ser aos patriarcas em suas vidas privadas. As transformações internas da burguesia, após a década de 1870, inevitavelmente ofereciam um maior campo de ação para as suas mulheres e especialmente para suas filhas, pois, como vimos, criavam uma substancial classe ociosa de mulheres com meios independentes do casamento, e consequentemente, uma procura por atividades não domésticas. Além disso, quando não se exigia mais trabalho produtivo de um número crescente de homens da burguesia, muitos deles tendo se engajado em atividades culturais que severos homens de negócios teriam preferido deixar às mulheres da família, as diferenças de sexo só poderiam parecer atenuadas. Além disso, certo grau de emancipação feminina era, provavelmente, necessário para os pais da classe média, pois nem todas as famílias dessa classe e praticamente nenhuma da classe média baixa era, sob qualquer aspecto, suficientemente rica para manter suas filhas com todo o conforto, quando elas não casavam nem trabalhavam. Isto talvez explique o entusiasmo de tantos homens da classe média, que jamais admitiram mulheres em seus clubes e associações profissionais, pela educação de suas filhas, no sentido de elas alcançarem uma certa independência. De igual modo, não há nenhuma razão para se duvidar das genuínas convicções dos pais liberais, nesses assuntos. A ascensão dos movimentos operários e socialistas como movimentos fundamentais para a emancipação dos desprivilegiados, incontestavelmente incentivou as mulheres à busca de sua liberdade. Não foi por acaso que elas perfizeram um quarto dos sócios da pequena e de classe média Sociedade Fabiana, fundada em 1883. E, como vimos, a ascensão de uma economia de serviços e de outras ocupações terciárias proporcionou às mulheres uma variedade maior de empregos femininos, enquanto a ascensão da economia de consumo fazia delas o alvo principal do mercado capitalista. Não necessitamos, portanto, gastar muito tempo a descobrir as razões da emergência da nova mulher, apesar de que é bom lembrar que tais razões podem não ter sido assim tão simples como parecem à primeira vista. Não existe, por exemplo, evidência suficiente de que, em nosso período, a posição da mulher tenha mudado muito em virtude de sua significação econômica cada vez mais central, como controladora da cesta de compras, fato reconhecido pela indústria da propaganda, com seu realismo habitualmente pouco ético, que então entrava em sua primeira era gloriosa. Devia esta fixar-se nas mulheres, numa economia que descobrira o consumo de massa mesmo entre os bastante pobres, pois havia dinheiro a ganhar por intermédio de quem decidia a respeito da maior parte das compras de uma casa. Era preciso tratá-la com maior respeito, pelo menos da parcela desse mecanismo da sociedade capitalista. A transformação do sistema distributivo, cadeias de lojas e grandes magazines sobrepunham-se às vendas de esquina e às feiras. Os catálogos por reembolso postal, aos mascates, institucionalizou esse respeito, por meio da deferência, da bajulação, dos mostruários e da publicidade. Todavia, as damas burguesas sempre haviam sido tratadas como freguesas de valor, ao passo que grande parte das despesas dos relativa ou absolutamente pobres ainda eram feitas para cobrir necessidades ou eram fixadas pelo costume. O campo do que era agora considerado necessidade doméstica ampliou-se, mas os luxos pessoais femininos, como artigos de toilette e as modas de temporada, ainda se restringiram principalmente às classes médias. O poder de compra das mulheres, no mercado, não contribuía ainda para mudar o seu status, e era este o caso especialmente das classes médias, onde isto não era novidade. Pode-se mesmo argumentar que as técnicas, tidas por anunciantes e jornalistas como as mais eficazes tendiam, antes, a perpetuar os estereótipos tradicionais do comportamento feminino. Por outro lado, o mercado feminino originou um número substancial de novos empregos para profissionais do sexo feminino, muitas das quais, por motivos óbvios, interessavam-se ativamente pelo feminismo.
Quaisquer que fossem as complexidades do processo, não há dúvida quanto à notável mudança da posição e das aspirações das mulheres, principalmente nas classes médias, durante as décadas precedentes a 1914. O mais óbvio sintoma desta mudança foi a notável expansão da educação secundária para meninas. Na França, o número dos liceus para rapazes permaneceu aproximadamente estável entre 330 e 340, durante toda essa época. Mas o número de estabelecimentos do mesmo tipo para as meninas elevou-se de 0 em 1880 a 138 em 1913, e o número de meninas que os frequentavam, cerca de 33 mil, alcançou um terço do número dos meninos. Na Inglaterra, onde não havia sistema secundário nacional antes de 1902, o número das escolas de rapazes subiu de 292, em 1904, 1905, a 397, em 1913, 1914. Mas o número de escolas para meninas elevou-se de 99 para uma comparável cifra de 349. Em cerca de 1907, 1908, em Yorkshire, o número de meninas nas escolas secundárias era aproximadamente igual ao dos rapazes, mas o que talvez seja mais interessante é que em cerca de 1913, 1914, o número de meninas que permaneciam nas escolas secundárias do país após a idade de 16 anos era muito maior que o dos rapazes. Nem todos os países demonstraram zelo comparável pela educação formal das meninas, da classe média e média baixa. Esta avançou muito mais lentamente na Suécia do que em outros países escandinavos, quase nada nos Países Baixos, muito pouco na Bélgica e na Suíça, ao passo que na Itália, com 7.500 alunas, era desprezível. Inversamente, em 1910, cerca de 250.000 de meninas receberam educação secundária na Alemanha, muito mais que na Áustria, e, o que é surpreendente, na Rússia alcançou igual número em 1900. A educação secundária para meninas progrediu menos na Escócia que na Inglaterra e no país de Gales. A educação universitária para mulheres demonstrou grande irregularidade, salvo sua absolutamente notável expansão, na Rússia czarista, onde cresceu de menos de 2.000 em 1905 a 9.300 em 1911, e, naturalmente, nos Estados Unidos, onde os números totais, 56.000 em 1910, que praticamente haviam dobrado desde 1890, não se comparavam aos de outros sistemas universitários. Em 1914, os números da Alemanha, França e Itália situavam-se entre 4.500 e 5.000, na Áustria, 2.700. Note-se que as mulheres eram admitidas aos estudos universitários na Rússia, nos Estados Unidos e na Suíça, desde a década de 1860, mas na Áustria apenas em 1897 e na Alemanha só em 1900, 1908, Berlim. Exceto em medicina, apenas 103 mulheres se haviam formado nas universidades alemãs por volta de 1908, ano em que foi nomeada a primeira mulher professora universitária nesse país, na Academia Comercial de Mannheim. As diferenças nacionais no processo da educação feminina não atraíram grande interesse entre os historiadores até o presente. Mesmo que todas essas meninas, com exceção de um punhado delas, que penetrava nas instituições masculinas da universidade, não tenham recebido a educação igual, ou tão boa quanto a dos rapazes da mesma idade, o simples fato de a educação secundária formal para mulheres da classe média se haver tornado familiar e, em certos países, quase normal, em dados círculos, era coisa absolutamente sem precedentes. O segundo e menos quantificável sintoma de uma significativa mudança na posição das jovens mulheres é a maior liberdade de movimentos adquirida por elas, dentro da sociedade, tanto em seu próprio direito como pessoas quanto nas suas relações com os homens. Isto era de particular importância para as jovens de famílias respeitáveis, submetidas às mais rigorosas restrições convencionais. A prática de dançar social e ocasionalmente nos lugares públicos destinados para esse fim, ou melhor, nem em casa nem formalmente, em bailes da sociedade, organizados em ocasiões especiais, reflete este afrouxamento das convenções. Por volta de 1914,
A juventude mais liberada das grandes cidades e balneários ocidentais já se familiarizara com danças rítmicas sexualmente provocantes, de duvidosa mas exótica origem, o tango argentino, os passos sincopados dos negros americanos, praticados em nightclubs, ou de maneira mais chocante nos hotéis, à hora do chá ou durante o jantar, entre um e outro prato. Isso implicava a liberdade de movimentos, não apenas no sentido social, mas no literal. Pois, ainda que a moeda feminina não expressasse dramaticamente a emancipação até uma época posterior à Primeira Guerra Mundial, o desaparecimento das armaduras de tecidos e barbatanas que encerravam o corpo feminino em público já era antecipado pelas roupas soltas e flutuantes, popularizadas no final do período, pelas vogas do esteticismo intelectual da década de 1880, do arte nouveau e da alta costura pré-1914. E neste ponto a fuga das mulheres da classe média, do ambiente crepuscular, das lâmpadas de abajur, que era o interior burguês, para o ar livre, tornara-se significativa, porque também implicava, pelo menos em certas ocasiões, uma fuga às restrições inibidoras dos movimentos, impostas pelas roupas e corpetes, e também a substituição disso tudo pelo novo e flexível sutiã depois de 1910. Não foi por acaso que Ibsen simbolizou a liberação de sua heroína por uma lufada de ar fresco a entrar na casa norueguesa. O esporte não só possibilitou aos jovens, homens e mulheres, encontrarem-se como parceiros fora dos limites da casa e da parentela. As mulheres, embora em pequeno número, eram sócias dos novos clubes de turismo e de alpinismo, e aquela grande máquina de liberdade, a bicicleta, emancipou mais a mulher que o homem, já que ela tinha mais necessidade de liberdade de movimentos. A bicicleta proporcionava ainda mais liberdade do que aquela de que gozavam as cavaleiras da aristocracia, obrigadas ainda, por decoro feminino e com considerável risco, a montar de lado, em silhões. Quanta liberdade adicional adquiriram as mulheres da classe média, através da prática crescente, e eminentemente feminina, de passar as férias em estações de veraneio, os esportes de inverno, a não ser pela patinação, praticada por ambos os sexos, estavam na infância, onde apenas ocasionalmente os maridos se reuniam a elas, permanecendo em seus escritórios da cidade. De qualquer modo, agora os banhos mistos, a despeito dos esforços em sentido contrário, inevitavelmente revelavam mais os corpos do que a respeitabilidade vitoriana teria considerado tolerável. Em que medida esse aumento da liberdade de movimentos significou maior liberdade sexual para as mulheres da classe média, é difícil precisar. Sexo sem casamento era ainda, de certo, restrito a uma minoria de jovens conscientemente emancipadas desta classe, que, quase com certeza, buscavam outras expressões de liberação, políticas ou outras. Segundo recordava uma mulher russa, sobre o período posterior a 1905, tornou-se muito difícil para uma jovem progressista recusar as propostas sem dar largas explicações. Os rapazes provincianos não eram muito exigentes, simples beijos eram suficientes, mas os universitários da capital, não era fácil repelir. Você é antiquada, Fraulein. E quem queria ser antiquada? De que dimensão seriam essas comunidades de jovens emancipadas? Não se sabe, embora quase com certeza tenham sido maiores na Rússia czarista e de desprezível tamanho nos países mediterrâneos mas provavelmente bastante significativas no norte e no ocidente da Europa, inclusive na Inglaterra, e nas cidades do Império Habsburgo. O adultério, muito provavelmente a mais difundida forma de sexo extraconjugal para as mulheres da classe média, pode ou não ter aumentado com o aumento de autoconfiança feminina. Existe grande diferença entre o adultério, como uma forma utópica de sonho de libertação de uma vida restrita, tal como na versão padronizada do tipo Madame Bovary dos romances do século XIX, e a liberdade relativa entre maridos e mulheres, da classe média francesa, de terem amantes desde que mantidas as convenções, conforme apresentam as peças de teatro dos boulevards, no século XIX. A propósito, o romance e as peças foram escritos por homens. Todavia, o adultério do século XIX, bem como a maioria do sexo então praticado, resiste à quantificação.
Tudo que se pode dizer com alguma certeza é que essa forma de comportamento era mais comum em círculos aristocráticos e círculos de moda, sendo que nas grandes cidades, com o auxílio de instituições discretas e impessoais, como os hotéis, as aparências podiam ser mantidas com maior facilidade. Contudo, se o historiador quantitativo está perplexo, o qualitativo não pode deixar de impressionar-se com o progressivo reconhecimento da sensualidade feminina, nas estridentes declarações dos homens a respeito das mulheres deste período. Muitas delas são tentativas de reafirmar, em termos literários ou científicos, a superioridade masculina nas realizações ativas e intelectuais e a função passiva e, por assim dizer, suplementar, das mulheres, na relação entre os sexos. Se isto parece ou não expressar o temor à ascendência feminina, como é talvez o caso do dramaturgo sueco Strindberg ou do livro do desequilibrado jovem austríaco Otto Weininger Sex and Charakter, 1903, que passou por 25 edições em 22 anos, é assunto secundário. O preceito, infinitamente citado do filósofo Nietzsche aos homens, para que não esquecessem o chicote ao buscar a mulher, assim falou Zaratustra, 1883, não era, realmente, mais sexista que o louvor às mulheres, feito por Karl Kraus, contemporâneo e admirador de Weininger. Insistir, como fazia Kraus, que aquilo que não é dado à mulher é precisamente o que assegura que o homem faça uso de seus talentos, ou como o psiquiatra Mobius, 1907, que o homem cultural, alienado da natureza, necessita da mulher natural como sua contrapartida, poderia sugerir, como para Mobius, ou não sugerir, como para Kraus, que todos os estabelecimentos de educação superior, para mulheres, deviam ser destruídos. A atitude básica era semelhante. Havia, contudo, uma inequívoca e nova insistência em que as mulheres, como tais, tinham poderosos interesses eróticos. Para Kraus, a sensualidade das mulheres é a fonte na qual a intelectualidade, Geistigkeit, do homem se renova. A Viena fim de século, esse notável laboratório da psicologia moderna, oferece o reconhecimento mais sofisticado e menos constrangido da sexualidade feminina. Os retratos de Klimt, das senhoras vieneses, para não mencionar os das mulheres em geral, são imagens de pessoas com poderosas preocupações eróticas próprias, não simples imagens de sonhos sexuais masculinos. Seria muito improvável que não refletissem algo da realidade sexual da classe média e superior do Império Habsburgo. O terceiro sintoma de mudança era a atenção pública, acentuadamente maior, concedida às mulheres, como um grupo que possuía interesses e aspirações especiais como pessoas. Sem dúvida, o faro comercial foi o primeiro a sentir o cheiro do mercado especial formado pelas mulheres, por exemplo, o das páginas femininas dos novos diários de massas, dirigidos à classe média baixa, ou das revistas femininas, para jovens e mulheres recentemente alfabetizadas, mas até o mercado apreciava o valor publicitário de tratar as mulheres não apenas como consumidoras, mas como realizadoras. A Grande Exposição Internacional Anglo-Francesa de 1908 captou a tônica dos tempos, não apenas por combinar o esforço de vendas dos expositores com a celebração do Império e com o primeiro estádio olímpico especialmente construído, mas igualmente com o Palácio do Trabalho Feminino, situado num ponto central e incluindo uma exposição da história de mulheres ilustres, mortas antes de 1900, de origem real, nobre ou simples desenhos da jovem Vitória, o manuscrito de Jane Eyre, a carruagem usada na Crimeia por Florence Nightingale, etc., e exposições de trabalhos de agulha, de artes e ofícios, ilustrações de livros, fotografias e coisas semelhantes. Não devemos, igualmente, deixar de considerar a emergência das mulheres como realizadoras individuais nos esforços competitivos, de que o esporte, outra vez, oferece um exemplo notável. A criação das simples femininas em Wimbledon, depois de 6 anos das simples masculinas, e também, no mesmo intervalo, nos campeonatos franceses e norte-americanos, era uma inovação mais revolucionária, na década de 1880, do que é reconhecido hoje. Que mulheres respeitáveis, e até casadas, aparecessem em público, independentemente das suas famílias e de seus homens, teria sido virtualmente inconcebível 2 décadas antes. 3.
Por motivos óbvios, é mais fácil documentar o movimento consciente das campanhas pela emancipação feminina e as mulheres que realmente conseguiram penetrar nas esferas de vida até então reservadamente masculinas. Ambos consistem em articuladas minorias de mulheres de classe média e superior do Ocidente que, por sua própria raridade, foram registradas, tanto melhor documentadas porque até seus esforços e, em alguns casos, sua própria existência haviam despertado resistência e debate. A simples visibilidade dessas minorias desviava a atenção da grande onda que era a mudança histórica na posição social das mulheres, que os historiadores podem apreender apenas obliquamente. De fato, mesmo o desenvolvimento consciente do movimento pela emancipação não é inteiramente apreendido se nos concentrarmos em suas porta-vozes militantes. Pois uma importante parte dele, quase certamente a maioria das que nele tomaram parte fora da Inglaterra, da América e, possivelmente, da Escandinávia e dos Países Baixos, não o fizeram movidas por uma identificação com os movimentos especificamente femininos, mas pela sua identificação com a liberação da mulher como parte de movimentos mais amplos de emancipação geral, tais como os movimentos operários e socialistas. Não obstante, essas minorias devem ser brevemente examinadas. Conforme sugerimos, os movimentos especificamente feministas eram pequenos. Em muitos países do continente, suas organizações consistiam em algumas centenas ou, na melhor das hipóteses, de 1 a 2 mil indivíduos. Seus membros eram predominantemente das classes médias e sua identificação com a burguesia e em particular com o liberalismo burguês, cuja extensão ao segundo sexo defendiam, dava-lhes a força que possuíam e determinava suas limitações. Abaixo do nível da burguesia educada e próspera, o voto feminino, o acesso à educação superior e o direito de sair para o trabalho e de ter profissão, além da luta pelos direitos e pelo status legal igual ao masculino, especialmente no tocante aos direitos de propriedade, dificilmente despertariam um fervor engajado como outros assuntos. Nem devemos esquecer que a relativa liberdade das mulheres da classe média de fazer campanha em prol de tais exigências repousava, pelo menos na Europa, na transferência dos encargos domésticos a um grupo de mulheres muito maior, o das empregadas. As limitações do feminismo de classe média ocidental não eram apenas sociais e econômicas, mas também culturais. A forma de emancipação a que aspiravam seus movimentos, a saber, a de ser tratada legal e politicamente como homem e a de tomar parte, como pessoas, sem considerações quanto ao sexo, na vida da sociedade, presumia a transformação do padrão de vida social, já bastante distanciado do tradicional lugar da mulher. Para tomar um caso extremo, os homens emancipados de Bengala, desejando demonstrar sua ocidentalização, quiseram tirar suas mulheres do isolamento e trazê-las para a sala de visitas, mas com isto produziram entre elas tensões inesperadas, uma vez que não ficou nada claro para estas mulheres o que ganhariam em troca da perda da autonomia, subalterna mas muito real, sobre aquela parte da casa que era, incontestavelmente, delas. Uma esfera feminina, claramente definida, quer a das mulheres isoladamente em suas relações de casa, ou a das mulheres, coletivamente, como membros da comunidade, poderia agredir as progressistas, como uma mera desculpa para manter a inferioridade feminina, como de fato, entre outras coisas, evidentemente o era. E é claro que assim crescentemente veio a se tornar, com o enfraquecimento das estruturas sociais tradicionais. Todavia, dentro dos seus limites, essa esfera havia oferecido a essas mulheres recursos individuais e coletivos disponíveis que não eram inteiramente desprezíveis. Por exemplo, elas eram as perpetuadoras e formadoras da língua, da cultura e dos valores sociais, as essenciais forjadoras da opinião pública, as iniciadoras reconhecidas de certas espécies de ação pública, como a defesa da economia moral, e, não menos, elas eram as pessoas que não só haviam aprendido a manipular seus homens mas também, em alguns assuntos e em algumas situações, esperava-se que eles cedessem a elas. O domínio dos homens sobre as mulheres, por absoluto que fosse em teoria, não era arbitrário ou irrestrito na prática coletiva, como o domínio dos monarcas absolutos por direito divino não era um despotismo ilimitado. Esta observação não
justifica que uma forma de domínio seja melhor que a outra, mas talvez ajude a explicar por que muitas mulheres, que, por desejarem algo melhor, haviam aprendido com o passar das gerações a aproveitar o sistema, permaneciam relativamente indiferentes às reivindicações da classe média liberal, as quais aparentemente não ofereciam tais vantagens práticas. Afinal, mesmo dentro da sociedade burguesa e liberal, as francesas da classe média e da pequena burguesia, que nada tinham de tolas e raramente eram dadas a uma suave passividade, não se deram ao trabalho de apoiar em grandes números a causa do sufrágio feminino. Desde que os tempos estavam mudando e a subordinação da mulher era universal, aberta e orgulhosamente anunciada pelos homens, isso deixava um pleno espaço para movimentos de emancipação feminina. Na medida, porém, em que havia para estes a possibilidade de obter apoio entre as massas de mulheres do período, paradoxalmente esse apoio não era aos movimentos especificamente feministas, mas sim às demandas das mulheres dentro dos movimentos de emancipação humana universal. Daí a atração dos novos movimentos social-revolucionários e socialistas. Estes eram especificamente comprometidos com a emancipação das mulheres. A mais popular exposição do socialismo, pelo líder do Partido Social Democrata alemão, foi significativamente A Mulher e o Socialismo, de August Bebel. Na verdade, os movimentos socialistas ofereciam, em larga medida, o ambiente público mais favorável para as mulheres que não eram atrizes, ou as poucas filhas favorecidas da elite, para que desenvolvessem sua personalidade e seu talento. Mais que isto, eles prometiam uma total transformação da sociedade, o que, como bem sabiam as mulheres realistas, haveria de requerer uma mudança no antigo padrão das relações entre os sexos. Nessa medida, a verdadeira escolha política para as massas de mulheres europeias não estava entre o feminismo e os movimentos políticos mistos, mas entre as igrejas, notadamente a Igreja Católica, e o socialismo. As igrejas, lutando numa poderosa ação de retaguarda contra o progresso do século XIX, conferir a Era do Capital, capítulo 6, 1, defendiam os direitos, tais como já os possuíam as mulheres na ordem tradicional da sociedade, e com zelo tanto maior, visto que o conjunto dos fiéis e, sob certos aspectos, seu próprio pessoal, estava se tornando surpreendentemente feminino. Em fins do século havia, quase certamente, muito mais religiosas profissionais do que em qualquer tempo, desde a Idade Média. Dificilmente pode ter sido por acaso que os mais conhecidos santos católicos da época que começa em meados do século XIX tenham sido mulheres. Santa Bernadette de Lourdes e Santa Teresa de Lisieux, ambas canonizadas em princípios do século XX, e que a Igreja tenha dado incentivo notável ao culto da Virgem Maria. Nos países católicos, a Igreja ofereceu armas poderosas e rancorosas às esposas contra os maridos. Muito do anticlericalismo, portanto, adquiriu um matiz de hostilidade antifeminina, como na França e na Itália. Por outro lado, as igrejas defendiam as mulheres à custa de também comprometer suas piedosas seguidoras a aceitar a tradicional subordinação e a condenar a emancipação feminina que os socialistas ofereciam. Pelas estatísticas, as mulheres que optaram pela defesa de seu sexo por meio da devoção foram de número enormemente superior ao das que optaram pela liberação. Realmente, enquanto o movimento socialista atraía desde o início uma avant-garde de mulheres excepcionalmente capazes, principalmente, como se poderia esperar, as da classe média e superior, não há muitos sinais, antes de 1905, de participação feminina significativa em partidos operários e socialistas. Durante a década de 1890 não mais do que 50 mulheres, ou 2 a 3%, eram membros do reconhecidamente pequeno Parti Ouvrier Français. Quando recrutadas, em maiores números, como na Alemanha, após 1905, ou eram principalmente como esposas, filhas ou, como no famoso romance de Gorky, mães de socialistas. Antes de 1914 não havia equivalente ao, digamos, Partido Social Democrata Austríaco de meados da década de 1920, do qual 30% dos membros eram mulheres. Ou ao Partido Trabalhista inglês da década de 1930, do qual aproximadamente 40% dos membros individuais eram mulheres, embora na Alemanha a percentagem delas já fosse substancial.
A porcentagem de mulheres organizadas em sindicatos permaneceu consistentemente baixa. Era desprezível em 1890, a não ser na Inglaterra, normalmente não mais de 10%, em 1900. No entanto, uma vez que as mulheres não votavam na maioria dos países, o índice mais próximo de suas simpatias políticas não está à nossa disposição, e maiores especulações são ociosas. A maioria das mulheres, portanto, permaneceu fora de qualquer forma de movimento pela emancipação. Além disso, mesmo as mulheres cujas vidas, carreiras e opiniões demonstravam seu intenso interesse no sentido de quebrar a tradicional gaiola da esfera feminina, manifestavam pouco entusiasmo pelas campanhas mais ortodoxas das feministas. O período primitivo da emancipação feminina produziu notável safra de mulheres eminentes, mas algumas das mais ilustres entre elas, por exemplo, Rosa Luxemburgo ou Beatrice Webb, não viam razão para restringir seu talento à causa de um só sexo. Verdade é que o reconhecimento público era então mais fácil. De 1891 em diante, o livro de referências inglês Men of the Time, Homens dos Tempos, mudou o título para Men and Women of the Time, Homens e Mulheres dos Tempos, e a atividade pública para as causas femininas ou para aquelas consideradas de interesse especial para mulheres, por exemplo, o bem-estar das crianças, era, por si, capaz de proporcionar notoriedade pública. Não obstante, o caminho da mulher no mundo dos homens permaneceu difícil, o êxito exigia esforços e dotes absolutamente especiais e o número das que o conseguiam era modesto. De longe, a maior proporção delas praticava atividades reconhecidamente compatíveis com a feminilidade tradicional, tais como as artes teatrais ou, para mulheres de classe média, especialmente as casadas, literárias. As mulheres dos tempos, registradas em 1895, eram em seu maior número, na Inglaterra, as escritoras, 48, e as figuras do palco, 42. Na França, Colette, 1873-1954, era ambas as coisas. Antes de 1914, uma mulher já recebera o Prêmio Nobel de Literatura, Selma Lagerlöf, da Suécia, 1909. Carreiras profissionais abriram-se, por exemplo, na educação, com a grande expansão da educação secundária e superior para meninas, ou, o que é certo na Inglaterra, no novo jornalismo. Em nosso período, a política e as campanhas públicas da esquerda tornaram-se outra opção promissora. A maior percentagem de mulheres inglesas de destaque, em 1895, um terço, apareceu sob o título Reformadoras, Filantropas, etc. O fato é que a política revolucionária e socialista oferecia oportunidades não igualadas em outras partes, conforme o demonstrava o número de mulheres da Rússia czarista que operavam numa variedade de países: Rosa Luxemburgo, Vera Zasulich, Alexandra Kollontai, Anna Kolyseoff, Angélica Balabanov, Emma Goldman, e poucas em outros países, Beatrice Webb na Inglaterra, Henrietta Rolland nos Países Baixos. Diferente da política conservadora que, na Inglaterra, embora quase em nenhum lugar mais, retinha a lealdade de muitas das aristocráticas senhoras feministas cá, mas sem oferecer tais possibilidades. E diferia da política partidária liberal, em que os políticos eram, nessa época, essencialmente do sexo masculino. Não obstante, a facilidade relativa com que as mulheres imprimiam sua marca na vida pública é simbolizada pela outorga do Prêmio Nobel da Paz a uma delas, Berta von Suttner, em 1905. A tarefa mais árdua, indubitavelmente, era a da mulher que arrostava resistência, institucional e informal, dos homens, entrincheirada nas profissões organizadas, a despeito da cabeça de ponte, pequena, mas em rápida expansão, estabelecida por elas na medicina. 20 médicas na Inglaterra e no país de Gales em 1881, 212 em 1901, 447 em 1911. Isto dá a medida da realização extraordinária de Maria Sklodowska-Curie, outro produto do Império Czarista, que ganhou 2 prêmios Nobel de Ciências durante esse período, 1913 e 1911. Todavia, essas luminares não dão a medida da participação feminina no mundo masculino, que poderia ser impressionante, considerando-se os pequenos números envolvidos.
Pensa-se no papel desempenhado por um punhado de inglesas emancipadas na revivescência do movimento operário depois de 1888. Em Annie Besant e Eleanor Marx, e nas propagandistas itinerantes que tanto contribuíram para a formação do jovem Independent Labour Party, Partido Trabalhista Independente, N. de Stacy, Catherine Conway, Caroline Marty N. Não obstante, apesar do apoio de praticamente todas essas mulheres aos direitos femininos e particularmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, a maioria apoiar vigorosamente o movimento político feminista, elas dedicaram ao movimento uma atenção apenas marginal. Aquelas que nele realmente se concentraram eram as normalmente comprometidas com a agitação política, uma vez que exigiam direitos que, do mesmo modo que o voto, requeriam mudanças políticas e legais. Dificilmente poderiam esperar muita coisa dos partidos conservadores ou confessionais, e suas relações com os liberais e radicais, com quem estavam as afinidades ideológicas do feminismo da classe média, eram às vezes difíceis, especialmente na Inglaterra, onde foram os governos liberais que se atravessaram no caminho do vigoroso movimento sufragista de 1906-1914. Ocasionalmente, como entre os tchecos e finlandeses, elas eram associadas aos movimentos de oposição de libertação nacional. Dentro dos movimentos socialistas e operários, as mulheres eram incentivadas a concentrar-se em seu próprio sexo, e muitas feministas socialistas realmente assim o fizeram, não apenas porque a exploração das mulheres trabalhadoras exigia, obviamente, ação, mas também por haverem descoberto a necessidade de lutar pelos direitos e interesses das mulheres dentro de seu próprio movimento, a despeito do seu compromisso ideológico com a igualdade. Pois a diferença entre uma pequena avant-garde de militantes progressistas e revolucionários e o movimento operário de massas era que este último consistia primordialmente não apenas em homens, apenas em virtude de o grosso dos assalariados e, mais ainda, da classe operária organizada, ser de homens, mas de homens cuja atitude para com as mulheres era tradicional e cujos interesses, como sindicalistas, mandavam excluir do trabalho masculino os competidores mal pagos. E as mulheres eram a forma quintessencial do trabalho mal pago. Contudo, no interior dos movimentos operários, estas questões eram emudecidas e, até certo ponto, contornadas pela multiplicação das organizações femininas e dos comitês do interior destes, especialmente após 1905. Das questões políticas do feminismo, o direito ao voto nas eleições parlamentares era o de maior evidência. Antes de 1914, este direito não havia sido ganho em nenhuma nação, exceto na Austrália e na Nova Zelândia, na Finlândia e na Noruega, embora já existisse em diversos estados dos Estados Unidos e, em limitada extensão, em governos locais. O sufrágio feminino não era questão que mobilizasse importantes movimentos de mulheres ou que desempenhasse papel importante na política nacional, exceto nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde recebia substancial apoio das mulheres das classes superiores e médias, além de o receber de líderes políticos e ativistas dos movimentos socialistas. As agitações tornaram-se espetaculares pela tântica da ação direta da Women's Social and Political Union, as sufragetes, no período de 1906-1914. Contudo, sufragismo não nos deve induzir a desprezar a extensiva organização política das mulheres como grupos de pressão para outras causas, quer de interesse especial para seu sexo, como as campanhas contra o tráfico de escravas brancas que conduziu a Lei Mann, em 1910, nos Estados Unidos, quer em questões como a paz e o anti-alcoolismo. Se não foram bem-sucedidas, enfim, em seu primeiro empenho, sua contribuição para o trunfo da última causa, a 18ª emenda à Constituição Americana, a Lei Seca, foi decisiva. Não obstante, fora dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos Países Baixos e da Escandinávia, a atuação política independente das mulheres, exceto quando faziam parte do movimento operário, permaneceu de escassa importância. 4. Havia, contudo, ainda outro componente do feminismo a abrir caminho por entre os debates, políticos e não políticos, sobre as mulheres: a liberação sexual. O assunto era melindroso, conforme o testemunha a perseguição às mulheres que faziam publicamente propaganda de uma causa tão respeitavelmente respaldada como a do controle da natalidade.
Annie Besant, a quem privaram de seus filhos por esse motivo em 1877, e mais tarde Margaret Sanger e Marie Stopes. Acima de tudo, porém, isso não se enquadrava facilmente na textura de movimento nenhum. O mundo da alta classe do grande romance de Proust ou a Paris das lésbicas independentes e com frequência muito ricas, como Nathalie Barney, aceitavam facilmente a liberdade sexual, ortodoxa ou heterodoxa, contanto que fossem guardadas as aparências onde necessário. Mas, como testemunha Proust, não associava a liberação sexual com a felicidade social ou particular ou com a transformação social, e tampouco alegrava-se com a perspectiva de tal transformação, exceto no caso de uma boêmia situada bem mais abaixo, de artistas e escritores atraídos pelo anarquismo. Inversamente, os revolucionários sociais estavam, certamente, comprometidos com a liberdade da escolha sexual para as mulheres. A utopia sexual de Fourier, admirada por Engels e Bebel, não fora totalmente esquecida, e tais movimentos atraíam os anticonvencionais, os utopistas, os boêmios e propagandistas da contracultura de todo tipo, inclusive aqueles que desejavam afirmar seu direito de dormir com quem quisessem e do modo que desejassem. Homossexuais como Edvard Carpenter e Oscar Wilde, defensores da tolerância sexual como Havelock Ellis, mulheres liberadas de vários gostos, como Annie Besant e Olive Schreiner, gravitavam na órbita do pequeno movimento socialista inglês da década de 1880. Uniões livres sem certidão de casamento eram não apenas aceitas, mas, onde o anticlericalismo fosse particularmente entusiasta, praticamente obrigatórias. Todavia, conforme demonstram as escaramuças de Lenin, mais tarde, com camaradas do sexo feminino demasiado preocupadas com a questão sexual, as opiniões dividiam-se sobre o que deveria significar o amor livre e em que medida isso deveria ser preocupação central do movimento socialista. O advogado da ilimitada liberação dos instintos como o psiquiatra Otto Gross, 1877-1920, criminoso, viciado em drogas e dos primeiros discípulos de Freud, que abriu seu caminho através dos meios artísticos e intelectuais de Heidelberg, e não menos por meio de suas amantes, as irmãs Richthofen, amantes ou esposas de Max Weber, D.H. Lavriense e outros, passando por Munique, Ascona, Berlim e Praga, era um seguidor de Nietzsche com escassa simpatia por Marx. Embora tenha sido saudado por alguns dos boêmios anarquistas de antes de 1914, mas sofrendo a oposição de outros, como um inimigo da moral, e tendo favorecido o que quer que destruísse a ordem existente, Gross era um elitista que dificilmente se ajusta a qualquer quadro político. Em suma, a liberação sexual, como programa, suscitava mais problemas do que oferecia soluções. Fora da avant-garde boêmie, seu apelo programático era pequeno. O importante problema que a liberação sexual suscitou, ou ao qual chamou a atenção, foi o da exata natureza do futuro da mulher na sociedade se lhe fosse concedida a igualdade de direitos, oportunidades e tratamento. Aqui, o ponto crucial era o futuro da família, que dependia da mulher, como mãe. Era fácil conceber as mulheres emancipadas dos fardos domésticos, dos quais as classes médias e altas já se haviam despojado, especialmente na Inglaterra, por meio dos empregados e de mandar a prole do sexo masculino aos internatos, desde tenra idade. As mulheres americanas, num país onde os empregados já eram escassos, há muito pleiteavam, e começavam a conseguir, a transformação tecnológica e racionalizadora do trabalho doméstico. Christine Frederick, no Ladies Home Journal, de 1912, chegou a trazer a administração científica para dentro de casa. Os fogões a gás alastravam-se, não muito depressa, desde 1880, e os fogões elétricos, mais rapidamente, desde os últimos anos precedentes à guerra. O termo aspirador de pó apareceu em 1903 e os ferros elétricos foram empurrados a um público cético a partir de 1909, mas seu trunfo teria lugar no futuro, durante o intervalo entre as duas guerras. As lavanderias, não ainda as das casas, foram mecanizadas. O valor da produção de máquinas de lavar, nos Estados Unidos, quintuplicou entre 1880 e 1910. Os socialistas
Anarquistas, com igual entusiasmo pela utopia tecnológica, preferiam arranjos coletivos, e concentraram-se igualmente em escolas infantis, berçários e o fornecimento ao público de alimentos já preparados, dos quais as merendas escolares foram um dos primeiros exemplos, que dariam às mulheres a capacidade de combinar a maternidade com o trabalho e outras atividades. Todavia, isso não resolveu completamente o problema. Não poderia a emancipação feminina implicar a substituição da família nuclear existente por algum outro agrupamento humano. A etnografia, que florescia como nunca antes, demonstrava que esse estava longe de ser o único tipo de família conhecido da história. O livro do antropólogo finlandês Westermark, Histoire of Human Marriage, História do Casamento Humano, de 1891, atingira, até 1921, 5 edições e foi traduzida para o francês, o alemão, o sueco, o italiano, o espanhol e o japonês, e Engels, em sua Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, 1884, tirou as necessárias conclusões revolucionárias. No entanto, embora a esquerda utópico-revolucionária experimentasse novas formas de unidades comunitárias, cujo produto mais duradouro viria a ser o kibbutz dos colonos judeus na Palestina, pode-se afirmar com segurança que a maioria dos líderes socialistas e a maioria, ainda mais numerosa, de seus seguidores, para não mencionar as pessoas menos avançadas, concebiam o futuro em termos de uma transformada família nuclear, mas, ainda assim, essencialmente uma família nuclear. Contudo, as opiniões divergiam quanto à mulher que fazia do casamento, da manutenção da casa e da maternidade sua carreira primordial. Conforme observou Bernard Shaw para uma mulher emancipada, correspondente de um jornal, a emancipação feminina era principalmente assunto dela. Apesar de uma certa defesa da casa e do lar pelos moderados do socialismo, por exemplo, os revisionistas alemães, os teóricos de esquerda, de modo geral, achavam que a emancipação feminina deveria de um emprego ou de interesses fora de casa, o que, portanto, incentivavam com entusiasmo. Contudo, o problema de combinar a emancipação com a maternidade não seria facilmente resolvido. Um grande número, provavelmente a maioria, das mulheres emancipadas da classe média que optavam por uma carreira no mundo masculino, nesta época, resolvia o problema abstendo-se de ter filhos, recusando-se a casar e com frequência, como na Inglaterra, pelo virtual celibato. Isto não era apenas um reflexo da hostilidade para com os homens, disfarçada às vezes como o sentimento de superioridade feminina em relação ao outro sexo, tal como podia ser encontrado na periferia do movimento sufragista anglo-saxão. Também não era simplesmente um subproduto do fato demográfico que o excesso de mulheres, 1,33 milhão na Inglaterra, em 1911, impossibilitava o casamento para muitas. O casamento, na verdade, era ainda uma carreira à qual aspiravam mesmo as mulheres trabalhadoras não manuais que abandonavam o ensino escolar ou o emprego de escritório no dia de seu casamento, mesmo quando não fossem a isso obrigadas. Isto refletia a dificuldade muito real de combinar duas ocupações absorventes, numa época em que apenas recursos ou auxílios excepcionais tornariam essa combinação praticável. Na ausência destes, uma operária feminista, como Amalie Ribas-Seydon, 1876-1952, fora obrigada a abandonar a militância de toda sua vida no Partido Socialista Austríaco por 5 anos, 1895-1900, para dar ao marido 3 filhos. E, o que pelos nossos padrões é menos desculpável, Berta Pio Portneval, 1877-1932, uma notável mas esquecida historiadora, achou que devia pedir demissão do cargo de diretora do Girton College, Cambridge, tão tarde quanto 1925, porque o pai necessita dela e ela acha que deve ir. Mas o custo da autoabnegação era alto, e as mulheres que optavam por uma carreira, como Rosa Luxemburgo, sabiam que a teriam de pagar e que a estavam pagando. Em que medida, pois, havia se transformado a condição feminina, durante um meio século precedente a 1914? O problema não é o de medir, e sim o de julgar as mudanças que, por quaisquer padrões, foram substanciais para um grande número, talvez para a maioria das mulheres do Ocidente urbano e industrial, e dramáticas para uma minoria de mulheres da classe média.
Mas vale a pena repetir que todas essas mulheres, juntas, formavam apenas pequena percentagem da metade feminina da raça humana. Pelos padrões simples e elementares de Mary Wollstonecraft, que pediu direitos iguais para ambos os sexos, tinha havido uma importante vitória no acesso das mulheres às ocupações e profissões até então mantidas como monopólios masculinos, com frequência implacavelmente defendidas, do bom senso e mesmo das convenções burguesas, como na ocasião em que os homens ginecologistas argumentaram que as mulheres eram especialmente inadequadas para tratar de doenças especificamente femininas. Por volta de 1914, poucas mulheres haviam avançado por essa brecha, mas, em princípio, o caminho estava aberto. Apesar de as aparências indicarem o contrário, as mulheres estavam à beira de uma vitória maciça na longa luta por iguais direitos de cidadania, simbolizada pelo voto. Por muito implacavelmente contestadas que tenham sido antes de 1914, menos de 10 anos depois as mulheres votavam nas eleições nacionais pela primeira vez na Áustria, Tchecoslováquia, Dinamarca, Alemanha, Irlanda, Países Baixos, Noruega, Polônia, Rússia, Suécia, Inglaterra e Estados Unidos. Essa mudança notável, é evidente, foi a culminância das lutas de antes de 1914. Quanto à igualdade de direitos perante a lei civil, o balanço foi bem menos positivo, apesar de haverem sido removidas as desigualdades mais flagrantes. Na questão da igualdade de vencimentos, não tinha havido adiantamento significativo. Com exceções sem importância, as mulheres podiam ainda esperar ganhar muito menos que os homens pelo mesmo trabalho, ou para ocupar cargos que, sendo empregos de mulheres, eram por esse motivo mal pagos. Poderia ser dito que, um século após Napoleão, os direitos do homem da Revolução Francesa haviam sido concedidos às mulheres. As mulheres estavam às vésperas de conseguir igualdade de direitos de cidadania, e embora de modo reduzido e estreito, abriam-se carreiras, agora, para seus talentos, como para os dos homens. Retrospectivamente, é fácil reconhecer as limitações desses avanços, como também as dos primeiros direitos do homem. Foram bem-vindos, mas não bastavam, especialmente para a grande maioria das mulheres mantidas na dependência pelo casamento e pela pobreza. Mesmo, porém, no caso daquelas para quem o progresso da emancipação era incontestável, as mulheres das classes médias estabelecidas, embora provavelmente não da nova e antiga pequena burguesia ou classes médias baixas, e as mulheres jovens que trabalhavam antes do casamento, isso colocava um problema importante. Se a emancipação significava emergir da esfera privada e frequentemente separada da família, da casa e das relações pessoais às quais as mulheres haviam sido tão longamente confinadas, poderiam elas, e como poderiam, reter a parte da feminilidade que não eram simplesmente papéis a elas impostos pelos homens no mundo feito para os homens? Em outras palavras, como poderiam as mulheres competir, como mulheres, numa esfera pública formada por um sexo diversamente definido e em termos a ele adequados? Não há, provavelmente, resposta permanente para essa pergunta, examinada de diferentes modos por todas as gerações que levam a sério a posição das mulheres na sociedade. Cada resposta ou conjunto de respostas pode ser satisfatório apenas para sua própria conjuntura histórica. Qual foi a resposta das primeiras gerações de mulheres ocidentais urbanas que mergulharam numa época de emancipação? Sabemos bastante a respeito da vanguarda das pioneiras notáveis politicamente ativas e culturalmente articuladas, mas pouco sabemos sobre as inativas e inarticuladas. Só sabemos que as modas femininas que varreram os setores emancipados do Ocidente após a Primeira Grande Guerra e que retomaram os temas prenunciados antes de 1914 nos meios avançados, notadamente a boêmia artística das grandes cidades, combinavam dois elementos muito diferentes. Por um lado, a geração do jazz do após-guerra adotou decisivamente o uso de cosméticos em público, o que antes havia sido característico de mulheres cuja função exclusiva era a de agradar aos homens. Prostitutas e outras profissionais do entretenimento exibiam agora partes do corpo, a começar pelas pernas, que as convenções do século XIX relativas ao decoro feminino haviam mantido ocultas dos olhos concupiscentes dos homens.
Por outro lado, as modas posteriormente à guerra faziam o melhor que podiam para minimizar as características sexuais secundárias que distinguiam mais visivelmente os homens das mulheres, cortando e mais tarde tosquiando cabelos tradicionalmente longos e tornando os seios tão chatos quanto fisicamente possível. Como as saias curtas, os corpetes abandonados e a recém-encontrada liberdade de movimentos, tudo isso eram sinais e reivindicações de liberdade. Não poderiam ter sido tolerados por uma geração mais velha de pais, maridos e outros detentores da tradicional autoridade patriarcal. Que mais indicavam? Talvez, como o trunfo do vestidinho preto inventado por Coco Chanel, 1883-1971, pioneira entre as mulheres de negócio profissionais, refletissem igualmente as exigências da mulher que precisava combinar o trabalho e a informalidade em público com a elegância. Pode-se apenas refletir. Mas é difícil negar que os sinais da moeda emancipada apontavam em direções opostas e nem sempre compatíveis. Como tantas outras coisas no mundo do entre-guerras, as modas da liberação feminina pós-1918 tiveram suas pioneiras nas avant-gardes pré-guerra. Mais exatamente, elas floresceram nos quarteirões boêmios das grandes cidades. Em Greenwich Village, em Montmartre e Montparnasse, em Chelsea e Schwabing. Pois as ideias da sociedade burguesa, inclusive suas crises e contradições ideológicas, encontravam expressão característica, embora com frequência desnorteante e desnorteada, nas artes,